Olá, Ana. Oi, como você conheceu Cuidadosamente? O Cuidadosamente eu conheci pela Thailys Pivato, eu sigo ela desde 2018 e acompanhando nas redes sociais, eu acho que foi no ano de 2020, que foi quando a pandemia estava, assim, um boom da pandemia, e aí no aniversário dela, que foi em janeiro, ela postou que ela estava iniciando esse projeto do Cuidadosamente, que era para pessoas que não tinham condições de pagar terem atendimento psicológico. E aí eu decidi me inscrever no projeto, né? Só que ao mesmo tempo eu decidi me inscrever no projeto, só que com uma culpa, né? Porque eu pensava, tem gente que tem mais problema do que eu, por que eu vou estar me inscrevendo em algo que eu posso estar tirando de outra pessoa? A minha família, ela não é muito voltada assim para saúde mental, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda tem muito preconceito sobre isso. E tava na pandemia, eu acho que eu não tava, eu acho, não tenho certeza que eu não tava muito bem mentalmente, né? A gente tava todo mundo em casa e alguma coisa ali palpitou que talvez aquilo ali fosse bom pra mim, né? Então eu me inscrevi, acho que depois de uma semana chegou no meu e-mail, veio a listinha com os psicólogos, né? E aí eu mandei mensagem pra ela, só que quando eu mandei mensagem pra ela e ela respondeu, eu falei, caraca, agora vai começar de verdade, né? E era um misto de sentimentos e eu lembro que assim, na primeira semana que ela falava, vamos marcar pra gente começar a terapia, eu ficava inventando um monte de desculpa. Eu falava, não, hoje eu não posso porque aconteceu tal coisa, hoje eu não posso porque aconteceu tal coisa. E ficava enrolando pra não ter o atendimento psicológico, porque eu sabia que aquilo ali, de certa forma, iria me ajudar, mas ao mesmo tempo seria dolorido, né? Falar sobre algumas coisas. Depois disso tudo, como foi seu primeiro contato com a equipe? Foi pelo WhatsApp, né? A minha psicóloga, Andressa. E, como eu falei, né? Eu mandei mensagem pra ela e ela ficava tentando marcar atendimento psicológico comigo e eu ficava, não, tá, não vou poder, hoje minha internet caiu, não vou poder por causa disso. E até que uma semana depois eu decidi, eu falei, não, eu preciso realmente marcar porque eu me sentia muito tomando o lugar de outra pessoa. Eu sentia que outras pessoas tinham mais problemas que o meu não era suficiente para procurar ajuda. Oi, Eduarda, boa noite. Olá. Gostaria de te perguntar o que te motivou a procurar atendimento psicológico gratuito? Então, depois da separação dos meus pais, a vida ficou muito turbulenta com apenas 7 anos de idade. Na minha casa tinha muito preconceito de que psicólogo é coisa de maluco, psiquiatra era coisa de doente, que era coisa de louco. Minha mãe não queria. Eu sempre tentei procurar terapia por ter amigos que faziam já sessões de terapia. E pesquisando no Twitter, no YouTube, no Instagram, eu encontrei minha psicóloga, que na época foi um pedido realmente de ajuda. Eu tinha tentado suicídio e eu contei pra minha mãe. E nisso ela falou, vamos procurar uma terapeuta. Só que os preços eram altíssimos. Então eu acabei contando que eu tinha descoberto uma pela internet e comecei esse tratamento com ela. Como você se sentiu durante as sessões de atendimento psicológico? Foi difícil, porque eu tinha apenas 11 anos de idade nessa época. E eu não confiava em ninguém. Nem na minha própria casa, nem nada. Aquela fase de adolescente. Então, eu não me sentia confortável ainda por não ter confiança. Mas, ao longo do tempo, eu fui criando uma conversa, uma intimidade com ela. E eu fui gostando mais, fui abrindo mais. Você se sentiu que foi bem acolhido pelo profissional? Sim, claro. Ela cuidou de mim até meus 17 anos, então ela sempre me acolheu. Mesmo fora do atendimento da terapia, ela me deu o WhatsApp dela, ela conversava comigo com alguma crise, ou se eu tinha algum pensamento, alguma idealização suicida, eu mandava mensagem para ela. E eu me sentia muito bem acolhida, eu me sentia confiança nela, porque normalmente a gente tem muito medo do que o psicólogo vai falar, se ele vai expor a gente. E isso não acontece. Pelo menos com ela não aconteceu. Você teve algo que te marcou durante o processo? Sim, algo que marcou muito foi... São as pequenas coisas, né?
tiveram duas coisas que marcaram bastante. Em toda data comemorativa, ela sempre me dava algo que eu gostava muito, que eu falava, sei lá, era um chocolate. Ela lembrava exatamente o chocolate que eu gostava. E às vezes ela chegava numa data tipo Natal ou Páscoa com aquele chocolate. Sendo que uma vez, numa sessão, eu falei aquilo. Então são os pequenos detalhes. E a última coisa que marcou muito foi a despedida que eu tive com ela. Eu tive que trocar de psicanálise para TCC, que é uma outra abordagem de terapeuta. E aquilo marcou muito, porque foram mais de 4 anos com ela. Então, querendo ou não, é uma dorzinha. A gente cria uma intimidade, um laço com a pessoa. E o que mudou na sua vida depois que você recebeu todo esse acompanhamento? Além da vontade, né, da questão do suicídio, que mudou bastante foi... Ela me ensinou muito a me abrir. Eu não era uma pessoa aberta, eu era uma pessoa fria, que eu não queria falar com ninguém, que vivia no meu casulo, ninguém me tirava. E ela me mostrou uma outra realidade. Me tirou daquele, vamos dizer assim, buraco que eu estava. Mostrou que a minha família pode sim me apoiar. E além disso tudo, não só eu, mas toda a minha família começou a se tratar, não com a mesma psicóloga, mas com outros terapeutas. Então, foi algo que mudou bastante. Toda a minha família e também a minha mentalidade. Se você pudesse definir a experiência que você teve em uma palavra, o que seria? Esperança. Ela me trouxe muita esperança. Até mesmo para ter vontade, né, de viver, de querer acordar. Porque quem tem depressão não tem. E com a ajuda dela, né, me aconselhando, tendo apoio ali, ela me ajuda a ter muita esperança. Você recomendaria para os jovens de hoje pedir por ajuda, mesmo sabendo que muitas das vezes se encontram no fundo do poço, ou às vezes achando que ninguém vai ouvir? O que você diria para esses jovens que se encontram nessa situação? Eu acho que quando a gente está passando por isso, a gente se sente muito sozinho. E a gente não tá. Mesmo não tendo apoio da família, temos vários psicólogos ou até mesmo colegas, amigos, que a gente tem confiança. Então é pedir ajuda. Muitas pessoas pedem ajuda de outras formas, se cortando, mudando de personalidade, mas aprenda a pedir ajuda com as palavras. De eu preciso de ajuda terapeuta, eu preciso de um especialista nisso. E confiar que aquilo vai passar, que aquilo vai mudar. Porque tudo passa na vida. Então você precisa de uma ajuda terapeuta que vai... É tudo mais leve, tudo funciona mais leve. Você tira aquele peso das suas costas. Desabafando, conversando com outra pessoa. Então, sim, é um conselho então para os jovens de hoje, ainda mais com tudo que aconteceu, ainda mais depois da pandemia. Muitas pessoas mudaram muita mente, a vida mudou completamente. Então, acho que tratar mesmo, não só o físico, mas também a mentalidade. Embora a gente já tenha conhecimento sobre o projeto, a gente queria que você compartilhasse um pouco como surgiu a ideia do projeto Cuidadosamente, quais foram as inspirações ou motivações que levaram você a desenvolver esse projeto. Era o dia da visibilidade calma, não lembro. Era o dia da visibilidade dos bissexuais. E eu conversei sobre isso nos meus stories. E eu recebi uma enxurrada de mensagem de pessoas falando pra mim, naquele dia em específico, a dificuldade de falar com a família, a dificuldade de se aceitar, a dificuldade e o medo e tudo. E quando eu comecei a trabalhar com internet, por eu ser essa pessoa que não consegue cagar quando eu sei que tem alguma pessoa triste ou alguma coisa assim, eu às vezes, tipo assim, me envolvia demais, sabe? E de uma forma que me prejudicava, e eu não era a melhor pessoa pra estar tendo uma conversa com aquela pessoa sobre aquele assunto. Então, eu já havia recebido mensagens de meninas, tipo assim, pô, meu tio abusa de mim, mas eu fico com medo de falar pra minha mãe, eu queria ver o que eu faço, e eu, toda vez que, tipo, eu podia estar num rolê, que eu via que se a menina mandasse uma mensagem pra mim, eu ia, tipo, me recolher do aniversário que eu tava, da festa que eu tava, e eu ia ficar ali, sabe, tipo, mandando mensagem pra menina, e às vezes eu dava conselhos, os quais eu não sabia se eu tava dando um conselho certo, tipo, sabe, eu ficava sempre com essa coisa na cabeça, se eu falar alguma coisa e acontecer alguma coisa com essa menina, sabe, se ela fizer alguma das coisas que eu falar pra ela fazer e dar errado, e ela se machucar, alguém machucar ela. E isso tava me consumindo muito, e eu sabia que eu não tinha
vocação nem nada para poder ajudar todas essas pessoas. E no dia que aconteceu esse negócio da visibilidade, muita gente começou a me mandar mensagem e eu falei, cara, eu não sou psicóloga, eu não posso ajudar essas pessoas do jeito que eu imagino que elas podem ser ajudadas. E aí eu postei no meu Instagram falando que eu queria fazer um movimento tal qual eu tinha feito com o projeto Onda de Amor, assim, sabe? Eu sempre falava, gente, tem 50 mil pessoas que me acompanham aqui diariamente. Com certeza alguém conhece alguém que conhece alguém, sabe? Porque eu sempre fui a pessoa que, se eu não conhecia alguém, eu conhecia alguém, conhecia alguém. Então, pode ser, eu sei que não é todo mundo aqui que é psicólogo, mas todo mundo deve conhecer alguém que é psicólogo e que queira ajudar, né? E aí eu queria fazer essa movimentação. E aí a Isabela, uma menina que estudou comigo, me mandou uma mensagem, eu estou comigo na 5ª série, me mandou uma mensagem, falou, Thay, eu fiz faculdade, ela fez faculdade com uma pessoa, com um cara, que ele tem uma empresa de atendimento psicológico online, conversa com ele e tal, que isso o quê, e era o Vitor. E eu fui conversar com o Vitor, e o Vitor tinha uma das maiores empresas de atendimento psicológico online que rodavam naquele momento, né? E a gente conversou, e eu falei pra ele sobre a minha ideia, e ele achou incrível, e ele falou, cara, conta comigo. E ele literalmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V do site, de toda a parada dele, que ele tinha já essa questão de criar esse match entre profissionais e as pessoas que eram clientes dele no site. E ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V disso pro Cuidadosamente. E aí ele foi atrás de diversas coisas para poder, tipo, ter a questão de comprovar renda e tudo mais. E grande parte de toda essa resolução foi dele, assim. Eu coloquei a ideia para ele, ele abraçou. Mas se eu fosse pra fazer sozinha, cara, eu jamais teria conseguido fazer isso sozinha, tipo. Porque é muito doido. Na hora de falar que massa, tá, que legal isso que você tá fazendo, é muito bonito isso que você tá fazendo. Mas na hora de realmente, tipo, tá, hoje a gente vai fazer uma parada massa, todo mundo junto às 3 horas, quer ir? Ah, então, eu tenho que escrever meu peixe na natação. Ah, então, hoje não vai dar. Sabe, tipo assim, então, é muito massa a movimentação das pessoas até a página 2, assim, sabe? As pessoas estão sempre te parabenizando, mas poucas pessoas querem realmente abdicar do tempo delas pra poder fazer alguma coisa, sabe? E o Vitinho foi uma peça, assim, fundamental nesse processo, porque ele abdicou do tempo, ele abdicou de recursos, ele abdicou de grana pra poder fazer isso, sabe? Tipo, ele pagava pessoas pra poder tocar o site também do Cuidadosamente, coisa que eu não tinha condição de fazer. E o que eu tinha condição de fazer? De amplificar o projeto, né? Então, foi quando eu comecei, falei com o Whindersson, ele postou. A Marília, na época, ela era viva, e ela postou. E os meus amigos, todos que realmente eu sei que tem um coração muito foda, postaram, assim, sabe? E, cara, é nessa hora que você vê, tipo assim, cara, eu fui atrás de influenciadores pra poder ajudar a divulgar. E eu tinha que escutar coisas do tipo, eu não sei se a minha assessoria vai deixar. Tipo assim, caralho, que merda que é a sua assessoria, então, né? De não deixar você postar um bagulho. Tipo, ninguém tá ganhando dinheiro. Ninguém tá ganhando dinheiro, tipo, com isso, tá ligado? A gente só tá gastando dinheiro, inclusive. O Vitinho ainda tava gastando dinheiro. Tipo, os psicólogos não ganhavam dinheiro, eu não ganhava dinheiro, o Vitinho não ganhava dinheiro, ninguém ganhava dinheiro. Tipo, não era o dinheiro, era. Pô, você pode estar ajudando algum seguidor seu, tá ligado? Você pode estar criando uma experiência pra algum seguidor seu que é psicólogo, sabe? Então, aconteceu isso. Tipo, na época eu consegui amplificar. É muito doido, né? Que as pessoas que seriam as que mais poderiam falar minha assessoria não deixa, fizeram, sabe? E nossa, fiquei tão feliz. O Whindersson postou, a Marília postou, e eu fiquei tipo, caramba, cara. E foi quando eu comecei a ver uma movimentação ali, que o Vitinho falou que a gente chegou a ter entre 250 a 300 psicólogos cadastrados, né? E cada um deles atendendo, tipo assim, mais ou menos 2 pessoas, eu já pensei, poxa, que massa, eu já consegui fazer a diferença aí pra umas 600 pessoas, assim, sabe? E foi isso, foi assim, do Cuidadosamente foi assim. Sua opinião, por que você acha que o cuidado com a saúde mental, ele ainda é muitas vezes negligenciado no lado da política pública? Eu acredito que é muito negligenciado ainda, porque a gente ainda tá passando por essa transição de gerações. Muita coisa não era olhada e vista antigamente, sabe? As pessoas não tinham essa preocupação e olhar pra nada que não fosse o que tinham decidido em sociedade que devia ser feito, entendeu? Então, muitas coisas eram normais, né? Tipo, era normal a sociedade simplesmente excluir os homossexuais. Era normal as pessoas simplesmente excluírem as pessoas pretas. Era normal as pessoas excluírem as pessoas fora do padrão. Então, isso era normal, porque já era tipo, é isso. Então, era meio que foda-se o que essas pessoas estão sentindo também, sabe? E se a gente for pegar o tanto de pessoas
que, se você for colocar, era meio que tipo, você não pode reclamar. Quem tava num lugar privilegiado de ser padrão e de ter privilégios e de ter uma classe social boa, meio que tipo, você não tem que reclamar, tá ligado? Você tem que ser feliz. E o sentimento das outras pessoas também não valia. Então eu acho que essa questão de saúde mental não era nem um tópico, né? E a gente ainda tá passando por essa transição de gerações que sabe da importância disso. Quais são os maiores desafios em oferecer saúde mental de forma gratuita e acessível? Eu acho que, no meu caso, foi encontrar as pessoas para poder amplificar. No meu caso, foi encontrar pessoas para amplificar, meu Deus, vamos de novo. No meu caso, foi encontrar pessoas para amplificar essa voz de querer fazer alguma diferença, sabe? Mas eu acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta seria o Vitinho, assim. Eu creio que a dificuldade dele maior era essa de realmente você ter que abdicar de uma parte da grana que você ia estar lucrando para poder ajudar os outros, assim. E não é todo mundo que quer abdicar de lucro. Então é isso, porque você vai ter... Cara, era muito frustrante. Tinha muitas pessoas que, tipo, o próprio profissional, né? Começava e no final ele falava, eu não quero mais fazer, não tô ganhando nada, sabe? Então é muito difícil ter pessoas que realmente têm a convicção de querer ajudar o próximo. Tá todo mundo muito olhando para si. E eu não acho que isso seja de todo errado. Mas eu consegui chegar num equilíbrio na minha vida, sabe? De olhar para mim, de saber me cuidar. Mas é muito forte em mim isso desde sempre, por conta da minha família e tudo mais. Então eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, de ver meus pais. Então eu acho que eu sou uma pessoa fora da curva aí nesse sentido, entendeu? Eu sou a exceção à regra. Não é todo mundo que tem esse tipo de vivência, no geral, né? Então, acho que é isso. Acho que o mais difícil é encontrar pessoas que sejam dispostas a abdicar do dinheiro para poder colocar para ajudar outras pessoas. Do tempo, da disposição. Eu era o meu tempo, né? Era tipo, fazer o meu trabalho também de divulgação e de tudo, e de tentar chamar e de tentar conectar pessoas de forma totalmente gratuita, simplesmente porque me preenchia, não era esse lugar da realização financeira, era da realização pessoal, era de receber mensagens tipo, você salvou minha vida. Mas não é todo mundo que liga pra isso, não é todo mundo que tem nem vontade de chegar perto disso, sabe? Então acho que é isso. Eu acredito que seja encontrar empresas que sejam dispostas a abdicar do seu lucro, do seu tempo, da sua equipe, para fazer algo total de realização, de estar grato por estar ajudando o próximo, sabe? Eu acho que é essa a maior dificuldade. Entrevista sua para gq.globo.com em 2020, você disse que naquele ano eram 285 psicólogos. Sim. E 700 pessoas aprovadas no cadastramento. Sim. E eram realizadas 1.200 atendimentos por mês. Sim. Mas com a capacidade full operacional, vocês visavam realizar 2.800 atendimentos mensais. Sim. Atualmente, você tem ideia desses dados? Cara, o projeto parou. O projeto parou. A OnCare, que era a empresa, ela não continuou. E tudo era feito por eles. Eu tenho buscado outras empresas para conseguir fazer esse projeto, né? Voltar, juro. Eu entrei em contato, mas é isso, é essa dificuldade do custo, sabe? É um custo alto, é um serviço que não é simples, é uma parada delicada, é uma parada que pode mudar a vida de uma pessoa de uma forma muito potente, tanto para um lado muito melhor, tanto para um lado muito pior. Então, ter o cuidado de aprovar os psicólogos certos, mesmo com toda a questão que a gente tinha do filtro, ainda tinha um ou outro que simplesmente desaparecia da vida da pessoa e como se nada, sabe? Caralho, nossa, eu ficava muito puta, velho. Eu ficava puta dentro das minhas calças, de verdade. Tipo assim, a minha vontade era de, sei lá, tipo assim, mano, sério, por quê? Pra quê? Sabe? E era muito triste as pessoas, tipo assim, cara, meu psicólogo sumiu. Tipo, sumir é foda, tá ligado? Eu entendo, as pessoas mudam. Eu quero coisas hoje que talvez amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero coisas que eu nunca imaginei que eu fosse querer antigamente. E eu não quero coisas que eu tinha muita certeza que eu queria. Mas dentro desse contexto, né, de você ser um profissional que você quer cuidar dos outros, você vai abandonar uma pessoa assim, sabe? Então, eu tô nesse processo de tentar reativar o Cuidadosamente, de voltar com ele, que é um projeto que eu acredito muito, mas existe toda essa questão, né? Até hoje eu pago o domínio do Cuidadosamente. Todo ano. Todo ano eu pago, porque eu não quero abrir mão dele, sabe? É uma forma de eu deixar ali, sabe? De que eu acredito no retorno dele. Então, eu não tenho esses dados mais, porque a gente não conseguiu continuar o projeto depois que a OnCare fechou.
se por acaso você voltar com o projeto, espero que sim, você pretende criar um Instagram deles? Por que que eu nunca criei um Instagram? Que eu fui procurada. Eu nunca criei um Instagram. Eu cheguei a pegar um arroba uma época, mas a minha ideia não era visibilidade. É aquele lugar que eu falei, sabe, da internet, de eu achar que eu ainda me revoltar um pouco com esse lugar de, às vezes, tipo, eu não queria os números, eu não queria a fotinha, eu queria as pessoas sendo tratadas, sabe? Eu queria um psicólogo que quisesse ajudar, uma pessoa que precisasse ser ajudada. Então, eu sempre quis mais o site, para que todo esse funil passasse por ali, entendeu? No objetivo final, entendeu? Que era ou eu quero ajudar, ou eu quero ser atendido, ou eu quero atender, entendeu? Então a internet ela é muito assim, né? Você entra no perfil de alguém que tá fazendo uma publi de uma blusa que você gostou, aí você clica no perfil da pessoa, você vê uma foto dela com um vestido roxo, parecido com o vestido que você tinha e você não lembra onde tá, que você esqueceu na casa da sua amiga, a blusa que tu queria, você já era, entendeu? Tipo assim, você vai mandar mensagem pra sua prima no WhatsApp, perguntando sobre o seu vestido, e o que você ia fazer, você perdeu. É muito, tipo, vai. Então eu queria que, tipo assim, fosse o site, unicamente o site. Pra pessoa não entrar no Instagram e ver alguma coisa, que fosse lembrar ela de alguma coisa. Peraí, tem um mosquito aqui há 25 minutos, juro. Sai, vai. Juro, tipo assim, eu tô tentando olhar pra ela e o negócio tá, tipo, aqui toda hora. Então, tipo assim, eu não queria distrações, entendeu? Pro meu objetivo final. Então, por isso que eu nunca fiz um Instagram. Por saber que pra você conseguir fazer uma pessoa, tipo, comprar, quando eu digo, quando a gente pensa em venda, né, gatilhos de venda, que o que eu queria era levar as pessoas para um site, para elas se cadastrarem, e eu tinha que ter o mínimo de distração possível. Então era tipo assim, é aqui, pra ela clicar e ela já tá lá, entendeu? Se eu fosse postar no Instagram, eu postei no Instagram, tem lá uma fotinha e tal, nossa, essa pessoa parece muito a minha prima, nossa, eu preciso ligar pra minha prima. Já era, a pessoa já se perdeu no caminho, entendeu? Então eu queria que fosse muito papum, sabe, pra chegar no objetivo final. Então, por isso que eu nunca fiz um Instagram e eu não vejo um lugar onde eu faria, porque eu quero que o objetivo seja só esse mesmo, sabe? De ter ali um funil, um clubinho onde as pessoas sabem que elas conseguem acessar aquilo ali sem muita mídia. Porque eu acho que às vezes a mídia perde um pouco a mão, sabe? Eu também não queria estar nesse lugar de... Sei lá, tem muita gente que fala muita merda, né, na internet. Então, as pessoas, tipo, virem falar merda do projeto como se fosse algo que estivesse acontecendo por algum tipo de divulgação, entendeu? Não abrir pano pra manga, sabe? Tipo assim, não dá pano pra manga. Só é isso, o projeto tá ali, o site tá ali, não tem foto, não tem rosto de ninguém, é o objetivo de cuidar realmente da saúde das pessoas. Por último, que mensagem você deixaria sobre a importância da saúde mental como parte essencial do desenvolvimento sustentável, humanitário e em sociedade em si? Cara, uma pessoa com uma cabeça boa, uma pessoa que consegue entender os problemas dela, uma pessoa que consegue ter uma mão ali do lado para poder entender dificuldades, para poder entender o que às vezes ela tá fazendo às vezes ela acha que o mundo tá contra ela, mas ela não entende que é alguma coisinha que ela vai mudar, que vai mudar essa percepção. Eu vejo isso de uma forma muito poderosa, sabe? Eu acho que a sociedade não tem noção do quanto uma pessoa que tá entendendo o que se passa na cabeça dela, porque dia ruim todo mundo tem, porra. Ontem eu chorei no banho, e sabe, tô aqui, só que eu me cuido, sabe, eu tenho o lugar onde eu vou e falo sobre isso e choro, e eu sei que eu vou poder chorar, e eu sei que eu vou poder falar, e eu vejo também a terapia como uma parada não só do psicólogo convencional. Eu não sou uma pessoa que me adequei muito à psicologia convencional, eu busquei diversas outras formas de terapias. Existe terapia holística, terapias energéticas, terapias num lugar de cura, sabe? Que há diversos, vai encontrar o que faz sentido pra você, sabe? Eu não consegui me dar muito bem com um psicólogo, assim, tete a tete, sabe? Que é esse psicólogo, né, que cursa psicologia e é psicólogo o tradicional. Eu me encontrei muito mais na terapia holística, que são terapeutas que vão para um outro lado de estudo. E hoje antes eu fazia online, hoje o meu terapeuta é o Bento. Ele é um cara que eu vou lá e ele vê muito sobre o corpo, né? Ele consegue ver por conta dos estudos dele. Tipo, ele aperta aqui e ele fala, tipo assim, você não bebeu água hoje, né? Eu fico, caralho, viado, João, que você sabe disso? Tipo, aconteceu alguma coisa que me deixou triste, porque o nosso corpo fala. Então é isso, tipo, o tanto que a nossa mente acaba, tipo, colocando sobre o nosso corpo é um bagulho muito bizarro. Então, sei lá, eu acho que, cara, vai pesquisar sobre as terapias que tem, vai ver as possibilidades que você tem de
ir atrás, sabe, da sua saúde mental. Pô, não funcionou comigo esse negócio de psicólogo, não me desce, tudo bem, vai ver, tem diversos tipos de terapia, sabe? Com certeza vai ter alguém que vai bater a mesma pira que você, todo mundo é diferente. É impossível todo mundo conseguir se dar bem com um tipo de terapia só. Todo mundo é diferente, como é que todo mundo, não é todo mundo cabe na mesma calça, não é todo mundo que consegue comer as mesmas comidas, não é todo mundo que gosta do mesmo suco, entendeu? Com terapia é a mesma coisa, tem muitas e tem diversas. Então, eu acho que a galera não tem noção do tanto que você consegue, só de você saber o porquê tá doendo e o quanto vai doer e como dói, já é mais, você já tem mais controle sobre aquela dor do que se você não vai atrás, sabe? Tem um negócio na Netflix que fala sobre isso, eu esqueci o nome agora do documentário, mas que tinha um episódio que falava sobre você abraçar, né, os seus problemas. Quando a gente tem uma parada boa, a gente quer muito debulhar sobre aquilo, mas quando é ruim, a gente evita, né, cada vez mais. Mas existe algo muito prazeroso em abraçar a nossa dor, porque depois que você abraça ela, você consegue entender mais de onde ela vem, de como ela, o quanto ela pode te afetar, o quanto você consegue controlar o quanto ela te afeta. E eu acho que a saúde mental ajuda muito nisso. E é isso, vai procurar uma terapia que combine com você. É igual, véi, é igual suco, ninguém gosta do mesmo, entendeu? Vai atrás do suco que você gosta de beber, cara. Essa é uma terapia que vai fazer você entender melhor as suas paradas, as suas coisas. Que quando você achar, igual eu achei, tipo assim, é muito transformador, é incrível. E é isso, galera, se cuidem, bebam água. É isso. Oi, a gente foi.